Vamos de imediato ao senhor José Maria Rabelo, diretor de Superintendência Nacional da Previdência Complementar Previc. Bom dia, senador Paim. Bom dia aos companheiros aqui da mesa. Bom dia, senhoras e senhores. Bom, em nome da diretoria colegiada da Previc, que por sinal está presente, eu queria cumprimentar, senador Paim, a Vossa Excelência pela iniciativa de realizar mais uma audiência relacionada com temas relevantes para a Previdência, né? Sabemos do interesse e da atuação de Vossa Excelência com relação à Previdência de modo geral e questões, como o senhor já até mencionou, que nós mesmos somos testemunhas das inúmeras vezes em que se discutiu a questão aeros e a Previc sempre foi convidada e, na maioria das vezes, quando pôde, compareceu para discutir esse tema sob a liderança de Vossa Excelência. Então, eu poderia também dar esse testemunho aqui da atuação marcante que Vossa Excelência tem tido com relação ao tema. No tocante ao objeto desta audiência, de parte da Previc, nós entendemos como de extrema relevância uma discussão dessa natureza e é muito bom, é muito gratificante mesmo perceber que o Senado Federal esteja com sua atenção, com seus olhos voltados para a discussão desse tema. Naturalmente não se encerra hoje, até pela amostra que nós já tivemos, pelas duas exposições anteriores, nós temos questões que são críticas, não são necessariamente questões onde haja uma convergência absoluta, mas acho que faz parte do sistema democrático e do sistema de um Estado de Direito conviver e equalizar essas diferenças. É importante que a gente tenha a oportunidade, de fato, de fazer esse debate. No tempo de que eu disponho, eu creio que nessa exposição inicial, eu poderia falar um pouco sobre a atuação da Previc com relação a, quer dizer, no nosso entendimento, o papel que lhe cabe na busca da garantia do aspecto que foi a motivação para este encontro, que é exatamente garantir a dignidade da pessoa humana no tocante à participação nos fundos de pensão. A Previc é uma autarquia especial vinculada ao Ministério da Previdência, aprovada lá por este Congresso ao final de 2009, na Lei 12.154, iniciou a sua instalação via transferência de funções que estavam antes alocadas a uma secretaria no âmbito do Ministério da Previdência, e essa operação se iniciou então em 2010, e a gente percebe que, e eu posso dar um testemunho de que esse trabalho veio se consolidando, e hoje nós temos na Previc, podemos dizer aqui até como prestação de contas para o Senado e para a sociedade brasileira no geral, que esse processo de instalação e operacionalização da Previc, ele já se completou. Então, nós estamos hoje plenamente aptos a desempenhar o nosso papel previsto na Lei 12.154. A Previc cabe, nos termos da lei, a fiscalização e a supervisão do sistema de previdência complementar fechada. Esse trabalho ele se faz, seja por ações in loco, ações fiscais diretas, né, com o auditor fiscal, visitando as entidades e analisando os planos de benefício, apontando eventuais oportunidades de melhoria ou, eventualmente, também irregularidades a serem sanadas, isso na ação de campo. É bom dizer que esse trabalho se faz com competência privativa de auditores fiscais da Receita Federal do Brasil, que pela lei tem competência exclusiva para fazer a fiscalização nos fundos de pensão. Então, nós temos um grupo de auditores alocados pela Receita, em comum acordo com o ministro da Previdência, para o desempenho desse papel, o que para nós é motivo de muita tranquilidade, muita segurança, contar com esse contingente de profissionais que tem regras próprias de funcionamento, que garante autonomia, garante independência, que é um dos aspectos, inclusive visado na criação da Previc. Então, o trabalho de campo se faz com os auditores fiscais da Receita Federal do Brasil. Mas o trabalho diário não é só o trabalho de campo, é um trabalho de monitoramento
dos planos de benefício, monitoramento sobre aspectos de atuária, que nos preocupam, obviamente, bastante, porque temos a eclosão de aspectos muito positivos do ponto de vista da nossa sociedade, que aumento da longevidade, conjugada com a redução das taxas de juros, que são decorrência de uma estabilidade econômica, mas esses dois aspectos combinados, eles trazem mais preocupação, então nós temos que ter olhos bastante próximos da gestão que se faz sob responsabilidade das entidades fechadas de previdência complementar, para que se garanta no futuro exatamente o benefício contratado, como o meu colega Braulio já mencionou aqui. Então, monitoramos permanentemente os investimentos das entidades, assim como fazemos com os aspectos atuariais, monitoramos permanentemente a contabilidade das entidades, todos os aspectos, então, econômicos, de investimento e atuariais são objeto de monitoramento permanente pela Previc. Também temos uma diretoria voltada especificamente para todo o processo de licenciamento nas entidades, ou seja, aprovar um estatuto de uma nova entidade, aprovar a reformulação desse estatuto, né, cuidar para que esses movimentos se façam estritamente em conformidade com os requerimentos legais, aprovar um novo plano de benefício, aprovar mudança nesse plano de benefício e aprovar aquelas operações inerentes às entidades fechadas de previdência complementar, inclusive aquelas mais críticas, mais sensíveis, que eventualmente geram inconformidade ou não conformismo, melhor dizendo, que são aquelas, algumas já mencionadas aqui, como retirada de patrocínio, estritamente na forma como prevê o nosso regramento próprio, transferência de gerenciamento e outras operações cuja autorização seja privativa da Previc. Nesse trabalho, e buscando não tomar muito tempo, estritamente dentro do que nos é concedido, eu gostaria de mencionar que a visão que nós temos com relação à previdência complementar, ao sistema como um todo, é uma visão muito otimista. Mais do que otimista, ela é positiva, com base em fatos reais. Na verdade, nós temos uma evolução bastante grande no sistema como um todo. Diga-se de passagem, essa evolução tem um pouco do papel do Estado, mas tem muito da própria gestão das entidades, as melhorias de governança que foram sendo implementadas. É claro que com um pouco da indução da regulamentação própria, mas foram implementadas no âmbito das entidades fechadas de previdência complementar. Então, como o Braulio mencionou, nós temos um quadro que dos últimos 10 anos é de uma evolução flagrante, seja do ponto de vista da qualidade da gestão que se faz nas entidades fechadas, seja também, tenho que dizer, é claro que com a nossa óbvia suspeição, mas seja também do ponto de vista do papel que o Estado faz, seja o papel que o Estado faz no âmbito da regulação do sistema, seja do papel que ele faz no âmbito da sua operacionalização, fiscalização e supervisão, e seja também do papel do Estado no âmbito das ações que nós chamamos do processo sancionador, onde o próprio Braulio tem uma colaboração muito importante no âmbito da CRPC, que é a Câmara de Recursos da Previdência Complementar. Então, eu diria que o Estado brasileiro está bem organizado no tocante à supervisão e à operacionalização de um plano de benefício de previdência complementar, o que não significa que não tenhamos desafios, que não tenhamos situações que eventualmente fujam do padrão e que requeram ação própria, corretiva, na linha da implementação das melhorias. E só para dar alguns dados, senador Paim, senhoras e senhores, para cristalizar essa visão de que, no geral, o sistema tem tido uma evolução muito positiva, se nós pegarmos a rentabilidade nominal do sistema nos últimos 9 anos, considerando o exercício encerrado em 2012, vale dizer, de 2004 a 2012, a rentabilidade consolidada do sistema foi 266%. Se nós comparamos essa rentabilidade com alguns objetivos, por exemplo, a meta atuarial, que até houve uma pequena mudança, mas significativa mudança decidida recentemente no CNPC, mas até 2012, no geral, essa meta era INPC mais 6%. Esse número, ele significa, nesse mesmo período de 9 anos, 171%. Então, voltando, o sistema teve uma rentabilidade de 266%, enquanto a sua meta seria 171%. Se pegarmos, por exemplo, um indicador que é uma referência
A variação do Ibovespa, no mesmo período, ela foi de 166%. E se pegarmos uma outra referência inevitável, positiva, que é a remuneração de títulos públicos, que é a Selic, ela foi 191% no mesmo período. Vale dizer, então, o sistema como um todo tem solidez, tem rentabilidade que ultrapassa os seus benchmarks, os seus objetivos, os parâmetros de comparação. O que não significa, novamente, que a gente não tem exceções que devam ser tratadas como exceções, né? Mas esses casos mais críticos, mais sensíveis, alguns até do ponto de vista humanitário, muito tocantes, são, de fato, exceções. Ainda assim, merecem toda a nossa atenção, mas não refletem a realidade do sistema. Esse testemunho eu gostaria de dar aqui para o senador Paim, as senhoras e os senhores. E só finalizando com toda a permissão do Braulio, que é um profissional da mais alta competência e tem uma contribuição extraordinária, não só na sua entidade, mas também em entidade de representação de participantes e na própria CRPC, eu só gostaria, com toda licença, de fazer um apontamento que, na verdade, o sentido é inverso, a realidade é inversa. A partir do momento em que nós, no âmbito do CNPC, o CNPC decidiu pela redução da taxa de juros, a repercussão do ponto de vista de resultado do plano de benefício, é o inverso, potencializa a necessidade, eventualmente, de equalização de desequilíbrio negativo, porque a taxa de juros é um parâmetro que nós projetamos, descontamos o fluxo de caixa da entidade. Quanto maior a taxa, mais, digamos, menor é a necessidade de nós termos no momento presente, porque nós estamos assumindo que teremos uma taxa que ao longo do tempo vá fazer face àquele desempenho lá na frente. Se a taxa se reduz, isso significa que no momento presente você tem que ter um ponto de partida maior. Então, mas eu creio que apenas um equívoco, dada a dinâmica de uma manifestação oral. Tenho certeza que você conhece bem o assunto, mas eu tomei a liberdade de fazer esse pequeno apontamento em benefício da compreensão do que significa, de fato, uma mudança importante feita no âmbito do CNPC, tomada essa decisão por unanimidade, que, a partir do exercício 2013, inicia um ciclo de redução das metas atuariais. Esse ciclo traz, digamos, um aperto um pouco maior, mas esse aperto é compatível exatamente com as condições de mercado. Quer dizer, isso não se mudou ao arbítrio de quem quer que seja, mudou-se em função de que as taxas reais de juros no mercado, pelas tomadas as alternativas normais de investimento de um fundo de pensão, são menores hoje, e caberia, de fato, ao CNPC tomar essa providência. Então, eu, com essa exposição inicial, senadores, senhoras e senhores, eu encerro e me coloco à disposição para um debate, caso haja oportunidade para isso. Obrigado. Muito bem. O senhor José Maria Rabelo, diretor da Superintendência Nacional da Previdência Complementar, Previc, que faz, inclusive, alguns esclarecimentos sobre o aéreos e outras questões.